E nesse instante eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. O texto de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Nos domingos nós começamos no domingo passado uma série de mensagens e essa série tem como tema Igreja 1.0. Igreja 1.0. Aquela versão original, aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou para a sua igreja. E é muito importante que a gente tenha um entendimento do que é ser igreja. E essa tem sido, aliás, as perguntas que temos feito. Por que a igreja? No domingo passado nós falamos sobre o que é a igreja. E a gente foi apresentado a algumas figuras que a própria palavra de Deus nos traz acerca da igreja. Hoje eu quero pensar com você nesse tema, a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Para que nós estamos aqui? Para que a igreja existe? Qual é o desejo do coração do Pai para com a sua igreja? No texto de Mateus 28, 19 e 20, nós temos aquela que é a chamada a grande comissão, a ordem que Jesus deixou a todos os seus discípulos, quando ele diz, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Juntamente com a grande comissão, nós temos o grande mandamento. Quando Jesus é inquirido acerca dos mandamentos da lei, das ordenanças que nós encontramos na palavra de Deus, Jesus resume toda a lei, todos os mandamentos em dois. No texto de Mateus 22, de 37 a 40, nós encontramos Jesus, então, respondendo aquilo que lhe foi perguntado acerca da obediência da lei. E Jesus, então, diz, respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Senhor abençoe a leitura da sua palavra e que o Espírito Santo de Deus agora aplique aos nossos corações. Que Ele fale a cada um de nós, trazendo iluminação, clareza, entendimento aos nossos corações. Meus irmãos, conta-se que na Inglaterra, o dono de um mercado, desses mercadinhos de bairro, ele começou o seu negócio com muitas boas intenções. E, obviamente, ele queria atender toda a freguesia ali do bairro, sempre com os melhores produtos, dando também o melhor atendimento possível. Ele queria manter aquele lugar sempre muito bem limpo, muito bem organizado. E, realmente, essa foi a característica, né, daquele comércio. Embora sendo pequeno, era um lugar muito bem limpo, muito bem organizado. Mas com o passar do tempo e com os moradores e os compradores frequentando aquela mercearia, algumas coisas começaram a mudar, porque aquele homem ficou incomodado com alguns comportamentos e algumas atitudes. Então, a primeira coisa que ele fez foi, é proibido fumar, não pode fumar aqui dentro. E ele estampou uma placa lá na sua mercearia dizendo, olha, aqui não pode fumar. Passado algum tempo, e ele percebendo que algumas coisas também o estavam incomodando, ele coloca um outro cartaz do lado da proibido fumar, dizendo, agora não pode falar palavrão. Aliás, deixa eu dizer uma coisa interessante aqui para vocês. Eu sendo um capixaba, um bom capixaba, uma das coisas que eu mais senti diferença quando eu cheguei aqui em Minas Gerais foi o uso da palavra xingar. Porque xingar para nós lá no Espírito Santo é falar palavrão. E aí eu lembro que na primeira semana de aula aqui, Josimar, a Júlia chega em casa falando assim para a mãe. E criança aprende as coisas rápido, né? Dizendo assim, mãe, hoje a professora xingou a menina todinha. E eu falei, como é que é? Que negócio é esse? Como é que a professora, no Colégio Batista, vai xingar o aluno todo? Mas eu sei que xingar aqui para vocês é chamar atenção. É brigar, né? Agora xingar para nós lá é falar palavrão. Então sempre quando eu ouço a palavra xingar, eu confesso para vocês que ainda me mexe por dentro, porque falar xingar lá no Espírito Santo, o cara falou aqueles palavrões que a gente nem repete.
A gente não repete. Mas aí o dono da mercearia coloca o cartaz, então, do lado do cartaz que é proibido fumar, é proibido falar palavrão. Passado mais algum tempo e algumas coisas que continuaram incomodando a ele, junta-se aos dois cartazes, dizendo assim, agora é proibido carrinho de bebê. Não pode mais carrinho de bebê aqui dentro da mercearia. Não pode fumar, pode falar palavrão, não pode carrinho de bebê. Depois, um pouco mais de tempo, algumas coisas ainda incomodavam para ele proíbe a entrada de animais. Agora não pode fumar, não pode falar palavrão, não pode carrinho de bebê, não pode animal. No final das contas, gente, ele botou um cartaz dizendo assim, agora ninguém pode mais entrar dentro da mercearia. Vocês vão ter que ficar do lado de fora. Ele botou uma janelinha onde ele ficava ali, a pessoa chegava e dizia o que queria, ele ia dentro, pegava, fazia ali. Ou seja, ele proibiu os próprios clientes de entrarem dentro da mercearia. É interessante porque aquele homem disse, eu perdi clientes, mas eu mantenho os meus princípios. Sabe, o problema é que aquele homem esqueceu o porquê, a razão daquela mercearia existir. Ao tomar essas atitudes tão drásticas, né, de ir proibindo uma coisa, depois proibindo outra, depois proibindo outra, e finalmente proibindo a entrada dos próprios clientes, aquele homem se esqueceu para que aquele mercado existia. Assim também pode acontecer com a igreja. Assim também pode acontecer com a igreja. Dela se perder. A igreja pode se perder diante de tantas estruturas, diante de tantos programas, diante de tantas rotinas, e ela se esquecer qual é a sua missão. Qual foi a missão que Jesus confiou à sua igreja? E se nós perdemos a missão, nós perdemos o sentido. Se nós perdemos aquilo que nos foi confiado, e se nós não estivermos imbuídos disso, nós corremos o risco de nos tornarmos ineficientes, ineficazes, sem sentido, sem propósito. Quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vamos perceber que a missão da igreja ela é muito clara. E eu posso, tentando de uma maneira resumidamente apresentar para vocês a missão da igreja. Coloca lá, por favor, Daniel. A missão da igreja, de acordo com o Novo Testamento, é glorificar a Deus, proclamando o evangelho aos perdidos e formando discípulos que formam novos discípulos. Se a gente pudesse sintetizar, então, aquilo que o Novo Testamento traz com relação à missão da igreja, estaria aí. A missão da igreja, coloca lá, por favor, novamente. É claro, glorificar a Deus, proclamando o evangelho aos perdidos e formando discípulos que formam novos discípulos. Existem algumas outras formas de a gente dizer isso. Jay Parker, por exemplo, ele diz que a tarefa da igreja é tornar o reino invisível por meio de uma vida cristã fiel e do testemunho. Se a gente pudesse aqui, e eu estou talvez dando esse passo no sentido de declararmos como Igreja Batista da Salvação, qual é a nossa visão, a gente poderia sintetizar então a nossa visão da seguinte forma. Na Igreja Batista da Salvação, pretendemos construir uma comunidade de crentes alegres em Jesus Cristo, que amam a Deus e a sua palavra, amam uns aos outros e amam aqueles que não têm Cristo, trazendo-lhes as boas novas da salvação. Essa é, na minha opinião, uma boa declaração de visão acerca da igreja. Na Igreja Batista Salvação, pretendemos construir uma comunidade de crentes alegres em Jesus Cristo, que amam a Deus e a sua palavra, e amam uns aos outros, e amam aqueles que não têm Cristo, trazendo-lhes as boas novas de saudação. E se também pudéssemos aqui fazer uma declaração de missão, a nossa declaração de missão seria um pouco mais breve, e ela seria da seguinte forma. Queremos exaltar a Deus, ajudando cada pessoa a amar fervorosamente a Deus e aos outros, e ajudar a fazer discípulos de todas as nações. Porque quando a gente pega os dois textos que nós lemos, a grande comissão e o grande mandamento, nós vamos então
poder extrair deles tanto a nossa visão quanto a nossa visão. E aí, em primeiro lugar, nós temos um foco ascendente, ou seja, o foco ascendente é glorificar e amar a Deus sobre todas as coisas. Mas também nós temos um foco ou uma direção que é interior, ou seja, somos chamados a amar uns aos outros. E também temos um foco ou uma direção que é externa. Ou seja, se a gente pudesse dizer as direções para onde a igreja deve crescer tanto para cima, ou seja, em glorificar e amar a Deus. A igreja deve crescer para dentro, quando ela ama uns aos outros, quando nós estamos imbuídos da tarefa e do mandamento de amar uns aos outros, e ela também se direciona para fora, que tem um foco externo, ou seja, proclamar o Evangelho. E esse processo, ele não estará completo até que discípulos que produzimos estejam fazendo outros discípulos. Porque você percebe na ordem de Jesus que a ordem é clara: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa ordem foi dada por Jesus, mas ela é repetida nos Evangelhos e ela é reforçada também no livro de Atos. A gente vai poder perceber isso. E na história da igreja, sempre que a igreja ela se manteve nesse foco, ela cresceu, ela avançou. O reino de Deus avançou. E sempre que ela se desviou desse foco, ou sempre que ela perdeu esse foco, ela também perdeu a sua força, ela perdeu a sua vitalidade. E hoje a gente pode, com toda certeza, afirmar que há muitas igrejas que são ou que estão ocupadas, mas que não são igrejas frutíferas. Porque não é o número de programações, o número de eventos, o número de cultos, ou qualquer outra coisa que a igreja faz, que vai definir se ela é uma igreja frutífera ou não. Há igrejas que fazem muita coisa, mas não estão fazendo aquilo que é essencial. Aquilo que é a missão. O grande problema é que nós temos a tendência de medir o tamanho, a força, o alcance, a eficácia de uma igreja pela sua estrutura, pelo tamanho dos seus prédios, pelo número de pessoas que está ali, pelos eventos que ela realiza, pelo número de programações. Mas esse não é o critério correto ou verdadeiro. Porque o critério correto, o critério verdadeiro de avaliação é fidelidade à missão que Jesus confiou. Um dia, quando nós tivermos que comparecer diante de Deus para prestarmos conta da nossa vida, e como igreja também nós vamos prestar conta de tudo aquilo que realizou, Deus não vai colocar uma igreja do lado da outra e vai pesá-las, no sentido de dizer qual foi melhor. Aquela que foi a mais rica, que teve o maior número de pessoas, que realizou o maior número de programações. Não esse vai ser o critério de avaliação e de julgamento. O critério de avaliação e julgamento de Jesus será a fidelidade à missão. Se nós cumprimos, de fato, a missão que Ele nos envolveu. Vi também, uma vez, sobre a história de uma empresa de ônibus, que começou a receber muitas críticas sobre o fato de que os motoristas estavam passando direto dos pontos lotados de gente, e os motoristas passando direto, não paravam para pegar gente. E aí, muitas críticas começaram a chegar, muitas reclamações. E sabe qual foi a resposta oficial daquela empresa? Ela disse assim: olha, se nós pararmos para pegar os passageiros, nós não cumpriremos o horário. E nós somos fiéis a cumprir os horários que foram programados. Mas sem passageiro, o ônibus não cumpre a sua função. Porque qual é a função do ônibus? Transportar passageiros. E sem cumprir a sua missão,
a igreja também não cumpre a sua função. A razão pela qual ela foi estabelecida. Então eu quero pensar com vocês nesses próximos 15 minutos, pensando que a missão da igreja, e se a gente pudesse sintetizar então a missão da igreja é glorificar a Deus, proclamando o Evangelho e fazendo discípulos que fazem discípulos. A missão da igreja é glorificar a Deus, proclamar o Evangelho e fazer discípulos que, por sua vez, fazem novos discípulos. Coloca lá no primeiro ponto, Daniel, e vai seguindo a sequência, por favor. A igreja, então, em primeiro lugar, ela glorifica a Deus ao proclamar o Evangelho aos perdidos. O texto que nós lemos da Grande Comissão é muito claro. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus não deixou aqui uma dúvida, Jesus não deixou aqui uma sugestão, Jesus não deixou aqui uma orientação, Jesus deixou uma ordem. E qual é a ordem dele? Nós devemos ir. Vão e façam discípulos de todas as nações. O movimento, então, é para fora do prédio, é para fora do espaço, é ir na direção dos perdidos. É interessante porque nos 4 evangelhos nós encontramos, então, essa ordem que Jesus repetiu, mesmo que a ênfase seja um pouco diferente. Mas os 4 evangelhos vão retratar isso. Por exemplo, Marcos 16:15 vai nos dizer assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Lucas capítulo 24, versos 46 a 48 diz, e ele lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. E João capítulo 20, verso 21, o texto diz, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E também o livro de Atos, que a gente pode dizer que é uma continuação do Evangelho de Lucas, porque foi o mesmo autor. Lucas escreve tanto o Evangelho, quanto também o livro de Atos, ele vai nos dizer, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Tessalonicenses, Paulo vai enfatizar, então, a centralização do Evangelho, e ele vai dizer isso quando ele funda, então, aquela igreja, a igreja de Tessalônica. Ele vai dizer, 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, eu leio o verso 2, o verso 8 e o verso 9, ele diz assim, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos a ousadia e a confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. E assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. O alvo, meus irmãos, da igreja é fazer discípulos. Não é fazer convertidos emocionais. O alvo é fazer seguidores comprometidos. Aqueles que seguem a Jesus. E o próprio Jesus disse, se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Há um preço a ser pago. O Evangelho é pela graça. Mas ele não é de graça. Porque há um preço a ser pago. Jesus, então, nos convida a ter como alvos fazer novos discípulos. Não apenas convertidos emocionais, mas pessoas que são, de fato, seguidores comprometidos.
O batismo, ele marca o início da caminhada, mas o chamado é para ensinar a guardar todas as coisas que Jesus tem nos ordenado. A nossa missão não é apenas manter cultos, realizar programações. A nossa missão é alcançar pessoas. Esse é o chamado que nós recebemos. Proclamar o Evangelho exige clareza. E se nós pudéssemos sintetizar, então, a mensagem do Evangelho, essa mensagem que claramente a gente precisa anunciar, coloca lá, Daniel. Vai só seguindo a sequência. Coloca os textos. Todos nós pecamos e merecemos o seu julgamento. Essa é a primeira sentença dessa mensagem que é o Evangelho. Todos pecaram e por isso foram destituídos e foram afastados da glória de Deus. Mas ele prossegue. Jesus Cristo, que é Deus em carne humana, morreu no lugar de pecadores, suportando a penalidade que nós recebemos. Nós pecamos, nós fomos destituídos e afastados da glória de Deus, mas Jesus, o Deus em carne, veio e se entregou por nós como sacrifício vivo. Por isso, Deus justifica, ou seja, Deus declara justo e dá gratuitamente a vida eterna a todo pecador que se arrepende e crê em Jesus Cristo. Aquele que Martim Lutero chamou de o Evangelho em miniatura é o texto tão conhecido, eu creio, por todos nós, de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. É essa mensagem, meus irmãos, que nós precisamos proclamar, que nós devemos anunciar, que nós devemos levar aqueles que estão lá fora, perdidos. Mas Jesus disse, olha, ide por todo mundo, pregue o Evangelho e ensine as pessoas a obedecer. Obedecer a quê? A tudo quanto eu tenho ordenado a vocês. E a gente poderia perguntar, tá bom, mas quais são os mandamentos de Jesus? Porque existem tantos mandamentos na Bíblia, né? Por onde a gente deve começar? Quando você diz, então, olha, agora eu sou um discípulo de Jesus. Quais são os mandamentos que eu devo, então, obedecer? O que eu devo fazer? Bem, como eu disse, Jesus resume os mais de 600 mandamentos da Bíblia. Há mais de 600 mandamentos na Bíblia. E é claro que eu digo que Jesus nos ama tanto que ele resume isso. Ele sintetiza isso, porque ele poderia ser muito amoroso com a gente, resumindo os 600 em 100. Resumindo os 600 em 50. Já seria algo fantástico, né? Mas ele é tão amoroso, gosta tanto da gente, que ele resume os 600 mandamentos, ou os mais 600 mandamentos, em 2. Em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu Deus ao teu próximo como a ti mesmo. Certa vez um pastor amigo disse que é fácil a gente decorar esse versículo lembrando dessa bebida que a gente gosta tanto de tomar, que é o café. E com a palavra café a gente faz o acróstico desse grande mandamento. Porque Jesus, na verdade, pega o texto do Antigo Testamento. Então, amarás ao Senhor, o ser, com todo o teu conhecimento. Há uma versão da Bíblia que fala de conhecimento. Né? Com todo o seu amor, com toda a sua alma. Perdão? O A, com toda a sua alma. O F, com toda a sua força. E o E, com todo o seu entendimento. Coração, alma, força e entendimento. Café. Gostei. E aí você aprende aquilo que Jesus sintetizou. Então, toda vez que você tomar café, agora você lembra que esse é o mandamento que Jesus resumiu para nós, que nós devemos obedecer. Amarás o Senhor de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de toda a tua força e com todo o seu entendimento. Jesus então resume a lei e os profetas nesses 2 mandamentos. E amar a Deus então significa rejeitar o pecado. Amar a Deus significa buscar agradá-lo em todas as coisas. E o amor a Deus, meus irmãos, precisa estar em primeiro lugar. Novamente, como eu disse, esta é a nossa direção de crescimento. Deus não nos chama à perfeição, o que Deus nos chama, porque obviamente Ele sabe que enquanto nós estivermos aqui, ainda lidando com o domínio do pecado que tenta nos aprisionar, nós ainda falharemos, nós ainda erraremos, nós não seremos perfeitos. A perfeição só vai acontecer o dia em que nós deixarmos esse corpo corruptível para estarmos com o Senhor por toda a eternidade. O que Deus nos chama é a amá-lo sobre todas as coisas. Jesus também disse que amar a Deus significa adorá-lo em espírito e em verdade. Quando Jesus responde àquela mulher que o indaga, chamada mulher samaritana, no texto de João, capítulo 4, versos 23 e 24, Jesus diz: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar o próximo como a gente ama a nós mesmos. O que significa amar o próximo? Amar o próximo significa servir. Amar o próximo significa perdoar. Amar o próximo significa edificar. Esse é o chamado que nós recebemos, uns para com os outros. Servir, perdoar e edificar. Jesus disse que o principal testemunho que o mundo veria nos seus discípulos, nos seus seguidores, eram se eles de fato amassem uns aos outros. Olha o que Jesus disse, João capítulo 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que isso significa na prática? Na prática, meus irmãos, isso significa que resolver conflitos, exercitar o perdão e servir com amor sacrificial é o chamado que eu e você recebemos. Porque recebemos o chamado de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. A segunda coisa é que a igreja glorifica a Deus ao fazer discípulos que amam a Deus e que amam uns aos outros. O primeiro chamado que recebemos, então, é o chamado de glorificar a Deus ao proclamar o Evangelho aos perdidos. Nós já vimos isso. Depois, a igreja glorifica a Deus ao fazer discípulos que amam a Deus e que amam uns aos outros. Nós acabamos de ver. E também a igreja glorifica a Deus ao formar discípulos que fazem novos discípulos. Ponto 3. Porque veja, se nós não estamos fazendo discípulos que fazem novos discípulos, nós estamos apenas falando a nós mesmos. Seríamos como médicos que só atendem pacientes que estão bem. A pessoa, se na placa do consultório tivesse só atendo paciente que está bem, paciente que está mal, eu não atendo. Seria mais ou menos isso. Porque o chamado que recebemos é de sermos discípulos que fazem novos discípulos. Jesus veio, como ele disse, não para os que estavam sãos, mas para os que estavam doentes, enfermos. Como um médico, ele disse, ele veio para curar os enfermos. Eu não vim para chamar justos, Lucas capítulo 5, 32, eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Paulo também, quando escreve a sua carta
ao seu filho na fé Timóteo, a sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 2, ele diz: o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Jesus está dizendo então que o discipulado, ele é multiplicador, ou seja, perceba que no texto aqui, volta lá o texto de 2 Timóteo, nós temos pelo menos 4 gerações aqui de discípulos. Primeiro tem Paulo, né? É Paulo que está dizendo para Timóteo, olha, o que da minha parte ouvistes, Paulo fala para quem? Para Timóteo, segunda geração. Isso que você ouviu de mim, você transmite a homens, para que estes também transmitam a outros homens. Nós temos 4 gerações aqui. Paulo, Timóteo, aqueles a quem Timóteo falou, e estes que ouviram, que são chamados também agora a transmitir a outras pessoas. O discipulado, ele é sempre multiplicador. O discipulado não é algo estático, ele é uma corrente viva. Algo que vai acontecendo e que vai sendo transmitido de pessoa a pessoa. Por isso que não basta apenas crescer. E há muitas igrejas hoje que elas estão, na verdade, inchadas, né? Estão abarroadas de gente. Mas é gente que não cresce. Gente que não está comprometido em fazer discípulos. Em transmitir essa palavra e confiar essa palavra a outras pessoas. Por isso é que eu penso que todo crente de verdade, ele é tanto alguém que aprende, como também alguém que ensina. Porque esse é o chamado que recebemos. É isso que Paulo diz para Tiago. Aquilo que você tem aprendido, aquilo que você ouviu de mim, isso você transmite a outros homens, para que estes também transmitam a outros homens. Ah, meus irmãos, quando a gente pensa na missão da igreja, é claro que somos chamados a entender que Cristo é o centro da missão. Porque Ele foi aquele quem primeiro proclamou o Evangelho. Ele é quem nos deu a mensagem. Ele é o alvo do discipulado. E não somente isso. Ele prometeu a sua presença conosco até o fim dos tempos. Porque a última expressão da grande comissão foi: e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Se nós perdemos a nossa missão, nós perderemos a nossa razão de existir. O método, a forma, estes podem variar. Mas o alvo, ele nunca muda. E ele é claro para nós. A missão é glorificar a Deus, proclamar o Evangelho, formar discípulos que formam novos discípulos. Queria convidar você a fechar os seus olhos e inclinar a sua cabeça brevemente. Eu queria te fazer 3 perguntas agora para a sua reflexão. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: hoje você está proclamando o Evangelho com clareza a alguém? Você tem se ocupado em proclamar o Evangelho? Você tem feito isso com clareza? Ou será que nas oportunidades que Deus mesmo tem dado para você, você tem se calado? Você tem se envergonhado? O apóstolo Paulo certa vez disse: mas eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho do Evangelho. Você está proclamando o Evangelho com clareza? As pessoas que estão à sua volta e que Deus tem dado a você, por sua responsabilidade, para que você seja
desse mensageiro? A segunda pergunta que eu quero fazer para você é: você está crescendo como discípulo que ama a Deus e que ama o próximo? Seu amor pelo Senhor, seu amor ao próximo, eles têm crescido a cada dia, a cada instante? A terceira pergunta é: você está ajudando outros a se tornarem discípulos multiplicadores? Pensa nessas três perguntas agora. Mas mais do que isso, responda essas perguntas agora para o Senhor. E se de alguma forma você percebe que você tem falhado em alguma dessas situações aqui, coloque-se diante do Senhor agora, pedindo perdão. E renove diante do Senhor o compromisso de você ser de fato discípulo verdadeiro de Jesus. Discípulo que anuncia a mensagem com clareza. Discípulo que cresce em amor ao Senhor e em amor ao próximo. Discípulo que está ajudando outros a se tornarem também discípulos multiplicadores. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos confiou a missão, a tarefa mais importante desse mundo. Perdoa-nos, Pai, quando nós, muitas vezes, temos nos distraído com aquilo que é secundário. Dá-nos, Senhor, a cada dia, a cada instante, clareza, ousadia, amor para que possamos proclamar o Teu Evangelho. Dá-nos, Senhor, clareza, ousadia e amor para que a cada dia possamos viver como discípulos verdadeiros de Jesus. Discípulos que anunciam. Discípulos que amam ao Senhor e amam ao próximo como a ti mesmo. Discípulos que formam outros discípulos, que por sua vez formarão outros discípulos. E que isso, Senhor, aconteça até que Jesus venha para buscar a sua igreja, para que ela possa viver com Ele por toda a eternidade. Assim, Senhor, nós oramos. No nome de Jesus. Amém.